É uma pergunta do Silvio Bernardo. Lá, o Silvio Bernardo é o nosso companheiro lá de Portugal. Então, a pergunta é a seguinte: no livro Ação e Reação, refere que uma pessoa se suicida com 40 anos. Na sua próxima encarnação, nessa mesma idade, irá sentir uma enorme vontade de praticar o suicídio novamente. Por que razão a expiação é necessária? Nesse caso, ser, entre aspas, olho por olho, dente por dente. Não haveria uma outra forma de expiar o suicídio sem ter vontade de voltar a cometer? Por exemplo, através de caridade? Isso poderá se tornar uma bola de neve, não é não, Sidney? Essa é a pergunta do Silvio. Você tem razão, Silvio. Em o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele mostra um caso de um serial suicida, em que ele, durante várias vidas, ele teve a tendência para o suicídio. Não se trata, Silvio, de olho por olho, dente por dente. Não é um castigo. Trata-se de um condicionamento provocado pelo próprio suicida. E aí Allan Kardec perguntou para o mentor: até quando ele vai ter essa tendência para o suicídio? E a resposta foi muito breve: até vencê-la. Então, trata-se de uma semeadura infeliz que, infelizmente, o desequilíbrio do candidato ao suicídio provocou. E com isso, ele pode sim criar um círculo vicioso, mencionado por você, Silvio. E qual é a maneira de vencer? É arregimentar forças, apegar-se ao bem, buscar nas leituras, nos tratamentos psicológicos, psiquiátricos, tratamentos médicos, enfim, cuidar da mente e cuidar do espírito, de forma que o indivíduo possa trazer uma nova motivação para a sua vida. E isso pode ser alcançado tanto com a ajuda da ciência humana, como complementada pela ciência espiritual. Mas você tem razão, Silvio. Em algumas situações, há espíritos que ficam nesse círculo vicioso que somente vai terminar por iniciativa do próprio candidato. Quando ele se reformular, ele sairá desse círculo vicioso. É claro que você já mostrou a fórmula para se escapar desse rolo compressor. De que maneira nós podemos nos livrar das influências espirituais? A resposta de Kardec é a seguinte: fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Não podemos nos esquecer, Silvio, de que, infelizmente, todo suicida é acompanhado de espíritos que já se suicidaram, ou, eventualmente, entidades que querem se vingar, querem que o seu desafeto passe pela mesma situação, num autêntico processo de vampirismo, estimulando-o ao suicídio. Há casos de suicídio, Silvio, em que a morte é um verdadeiro assassinato dos espíritos. Não que ele literalmente mate o candidato ao suicídio, mas ele estimula, ele fermenta, ele potencializa as suas tendências. Qual é a escapatória? Fazendo o bem, todo o bem possível, e colocando toda a fé e confiança em Deus. Ô, Sidney, me corrija se eu estiver errado, né? Mas a questão do que o Silvio puxou não é bem uma bola de neve, né? Não é bem olho por olho, dente por dente, mas sim uma consequência daquilo que o próprio espírito tem costume de fazer, né? Perfeito, perfeito. Né, Ele arranjou uma ele sarna para se coçar e ele não está conseguindo vencer o próprio condicionamento que ele criou para si mesmo. é como se fosse um vício, né, Sidney? Certo? É até mais grave, Até né? mais grave. Porque é a vida do indivíduo que está em Que está jogo. em jogo, é verdade. Então, nós temos aí casos, infelizmente, que se repetem por várias encarnações. Silvio, procure esse item
em O Livro O Céu e o Inferno, que lá vai ter mais detalhes, e você vai notar que, infelizmente, essa tentação só vai diminuir a hora que ele se apegar a Deus, começar a fazer o bem. Porque aí ele deixa de atrair espíritos que o estimulam ao suicídio e ele, por si próprio, vai alimentar outras perspectivas e fugir da tendência viciosa em que ele está imerso por várias vidas.